Lucas, Evangelho de São Lucas, vamos lá no capítulo 7, começando no versículo 11 ao 17. Vamos lá. E aconteceu, pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele também muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse: não chore. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Deus. Palavra de salvação, uma palavra abençoada em nome do Senhor Jesus. Uma história aonde conta um enterro. Um enterro, né? Que começa aqui. Jesus chega na porta da cidade, diz lá que Jesus chegava com uma multidão, acompanhava ele uma multidão. Ele entrando pela porta, a multidão com ele, e da cidade, de dentro para fora, uma mulher levando o seu filho para ser enterrado, e com ela uma grande multidão. O encontro de duas multidões, uma que estava com Jesus e outra que levava o filho para ser enterrado. Irmãos, a gente pegando essa passagem, é muito difícil quando se fala em morte, quando se fala em separação. A situação dessa mulher que não tinha marido, porque a Bíblia fala bem clara, ela era viúva. Então já era uma situação difícil, e com quem ela podia contar tinha morrido. E quando Jesus viu aquela situação, Jesus diz aqui que a palavra, que ele se moveu de íntima compaixão, ele se compadeceu. Alguém contou para Jesus que a mulher era viúva, que só tinha que eu estava enterrando o filho? Não, mas ele sabia. Às vezes, irmão, a gente pensa que Deus não sabe algumas coisas, na verdade ele sabe tudo. Deus tem controle de tudo. Amém, irmão? Você acha que Deus perdeu o controle? Sim ou não? Jamais. Quanto mais a vida passa, mais eu percebo o quanto Deus tem controle. Se nós pegarmos no capítulo 7, no início, Jesus vai a Cafarnaum. A Cafarnaum ficava ali perto do lago da Galileia, da região da Galileia, tinha um lago, né, o mar da Galileia, e ele sai dali e vai até a cidade de Naim. Você já pensou qual a distância que é isso? Tem aí, Tiago? Vai colocar. Hoje eu comecei a pensar, porque quando você lê, Jesus está em Cafarnaum, vai para Naim, olha lá, irmãos, aonde é Cafarnaum? Lá em cima, lá no mar, lá no da Galileia, lá em cima. Aí eu fiz um traçado, vindo a pé, 10 horas e 12 minutos. Ele dá aproximadamente 48 quilômetros. 48 quilômetros. Sai lá de Cafarnaum e vim aqui, ó. Cidade de Naim, perto de Nazaré, e ainda Jerusalém mais para baixo. Mas ó, essa distância, 48 quilômetros. Jesus sai de um lugar para encontrar um enterro.
para ressuscitar um morto. Aí você pergunta: hoje tem estrada boa, mesmo que você faça 48 quilômetros a pé, a estrada é boa. Agora imagine no tempo de Jesus. E ainda com ele estavam o quê? Uma multidão. Quando você caminha sozinho, você caminha rápido. E na multidão lá tinha todo tipo de pessoa, né? E ele caminhando, sair de lá. Talvez alguém pensasse: mas para onde nós estamos indo? Jesus sabia que ele tinha que chegar. E note-se que quando ele chega na cidade, parece que coincidência, ele chega, o enterro está saindo. Então, imagine se ele atrasasse, enterraria. Estava tudo no controle, irmão. Às vezes a gente não entende. Eu fiz questão de mostrar isso, e questão de falar isso, que às vezes a gente pensa que estamos meio largado, que as coisas não vão dar certo. A que hora Jesus saiu de lá? A Bíblia não fala. Quanto tempo ele gastou? A Bíblia não fala. Mas eu sei que ele chegou no momento certo. No momento certo ele chegou. Irmãos, é o que eu disse para vocês: não dá para achar que Deus não vai fazer, que Deus não vai abençoar. E a gente às vezes fica tão preocupado: o que será, o que vai acontecer, como Deus estivesse bem distante. Deus tem controle de tudo, Deus sabe de tudo. Você às vezes vai fazer uma caminhada, você vai com o relógio, né? E vai: eu tenho tanto tempo a chegar, porque eu tenho que chegar, eu não posso atrasar, porque eu vou chegar em casa, eu ainda tenho que fazer as coisas, eu tenho que sair, né? Agora, irmão, e aí muitas vezes, vamos falar assim, às vezes a gente atrasa, não dá certo, e acaba perdendo, e irmãos, isso é humano. Com Deus não tem isso. Com Deus não tem isso. Ele tem controle de tudo. No controle Deus está. Deus está no controle. Saiu lá de Cafarnaum. Olha que lá em Cafarnaum, ele também faz um grande milagre. Fala do centurião de Cafarnaum, que tinha um servo dele doente. Ele ali fica maravilhado com o centurião, o café que teve nele. E dali ele sai e vai para Naim. Irmãos, a sua história já está escrita. Você não tem que ter medo de nada. Nada acontece por acaso. Quando você está em Cristo. Quando você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. O que não tiver que acontecer, não vai acontecer. Quando você coloca a sua fé em Deus. Agora, quando você fala: é difícil, eu acho que não vai dar certo, você começa a colocar limitações. Isso não atrapalha Deus, mas atrapalha você mesmo. É você mesmo. É você mesmo que atrapalha você. Agora, quando você coloca a fé em Deus, você realmente exercita a sua fé, acredita que Ele é poderoso, que Ele tem o controle. Você lembra? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Alguma tradução fala: todas as coisas concorrem para o bem daquele que ama Deus. Eu sempre na minha oração eu falo: Senhor, se tiver que o Senhor não dá certo, não dê certo a minha vida, mas não deixe eu errar.
Não deixa não permita. E me ajude a entender a sua vontade. A oração que eu sempre oro: Senhor, eu quero estar cheio, mas cheio do conhecimento da plenitude da tua vontade. Porque eu não quero errar. Porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Eu sei que Deus tem o melhor para minha casa. Eu sei que Deus tem o melhor para minha família. Às vezes, irmãos, eu confesso, às vezes não entendo nada. Às vezes até acho que tá ruim. Essa hora tá difícil, as coisas tá meio complicado, não vai dar certo. Às vezes eu acho. Mas aí eu paro e falo: não, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. A criança lá, o menino tinha que morrer? Tinha que morrer. Mas também teve que ressuscitar. Às vezes, em algumas áreas da nossa vida, a gente pensa que já morreu. Já morreu. Irmãos, milagre é milagre. Milagre não se explica. Milagre acredita e crê em Deus. Milagre, você confia em Deus. Como que vai acontecer? Eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Mas como assim? Não, eu não sei, mas eu sei que Deus vai me ajudar. Mas está todo mundo falando errado, está todo mundo falando uma voz só. Imagina a mulher levando aquele filho dela, as pessoas estavam chorando. E naquela época, às vezes se pagavam famílias, algum povo, assim, costume, né, de alguns povos, de pagar a pessoa para chorar no seu enterro. Morre a pessoa, aí você paga, a pessoa vai lá para chorar, recebe, porque a cultura chorando bastante, quer dizer que quem morreu era uma pessoa muito querida. Sabia que tem cultura assim? E tem outras culturas que quando morre faz um banquete, bastante comida. Para todo mundo saber que aquele que morreu era bastante próspero. Mesmo na morte dele estava enchendo a barriga dos outros. Eu conheci um casal de missionários, ele estava na Ásia, irmão. Ele estava muito difícil a vida deles. Eles andavam para cima e para baixo procurando velório. Aí entrava, ia no caixão, né, para comer, porque tinha muita comida. Passou um tempo muito difícil, tinha muita comida, né? A gente, quando vê um enterro, vê alguma coisa, quando você vê meia dúzia de pessoas, fala: morreu alguém. Agora, quando você olha lá no cemitério, aquele monte de carro, caminhonete, né, lotado. Aí, quem morreu? Quem morreu? E vai lá no Facebook, vamos lá na funerária. Ainda bem que aqui não é curioso, aqui na igreja não tem. E vai na funerária. Ninguém falou nada no Facebook, vamos lá. E vai lá e pergunta, até saber. Diz que a mulher que estava com o filho tinha uma grande multidão. Uma multidão de pessoas levando aquela criança. Jesus para o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou e disse para a mãe: toma o seu menino, vai em paz. Às vezes, algumas vezes na área da nossa vida, a gente quer sepultar. Algumas áreas da nossa vida a gente não quer mais confrontar, já fechamos o caixão. É melhor esquecer. Acredite, Jesus tocou no esquife e disse, mancebo, quer dizer menino, moço, eu te digo, levanta. E aí no versículo de baixo fala: e o defunto assentou e começou a falar e entregou a sua mãe.
Eu tenho certeza, irmão, que a hora que o defunto levantou, muita gente correu. Imagine você num velório lá e o defunto levantar no caixão. Senhor amado, sai meio quebrando a porta do peito, pisoteando. Ainda bem que aqui todo mundo é corajoso, né? Mas Jesus ressuscitou, e todos se apoderou do temor e glorificavam a Deus, dizendo: levantou-se um grande profeta em nosso meio. É isso que precisa levantar na sua vida, na sua casa. Algo para mexer com você e transformar a sua vida de uma vez por toda. Pense agora, Jesus sairá de Cafarnaum, aquela longura, até Naim. Quando chega na cidade, quantas horas? Não sei, se foi mais de 10, 12 horas de caminhada. Quando ele chega na porta, com a multidão acompanhando, uma multidão de lá, o enterro chegando. Ele estava no controle, sim ou não, irmão? Ele nunca perdeu o controle. Ele nunca perdeu o controle. Quem perde o controle somos nós. Achamos que Deus esqueceu de nós, mas Ele não perdeu o controle. E aí Jesus, vendo aquela situação, Ele se move de íntima compaixão e muda a história daquela mulher. Ele não mudou, o Senhor não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você acredita? Você crê que Ele pode mudar a sua situação? A sua casa? Naquela área da sua vida? Ele não mudou, irmão. Ele continua o mesmo Deus poderoso. O seu nome é Jesus. Ele curava, continua curando. Ele libertava, continua libertando. Ele abria a porta, continua abrindo porta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Então, irmãos, Deus está no controle. Você não precisa preocupar com o dia de amanhã. Está tudo. É só confiar nele, irmãos. É só confiar nele. É só confiar nele. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Irmão, você só tem uma coisa a fazer: confiar e descansar no Senhor. É confiar e descansar. Alguém da sua família vai falar assim: mas como você está tão calma? Como que... porque só existe um Deus. Só existe Deus, um Deus que é um Deus poderoso e se preocupa comigo. O seu nome é Jesus. Eu estou debaixo da mão dele. Amém? Você tem que confiar. Não fica preocupado o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. Descansa no Senhor. Deus está no controle. Deus está no controle. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Você saia com essa palavra no seu coração. Não desespere não. Confie em Deus. Confie em Deus. Confia em Deus.